Obrigado, caro colega Jaime Campos, importante defensor dos interesses do Mato Grosso. Vossa Excelência tem um papel fundamental nesta casa em defesa do seu Estado, em defesa da produção, em defesa dos interesses do Brasil. E eu venho aqui hoje, senhora presidente, uma semana, no dia em que se inicia a Rio+20, para falar sobre sustentabilidade, mas sustentabilidade dentro de uma política econômica que o governo brasileiro vem adotando, sustentabilidade dentro de um setor produtivo brasileiro, um dos mais importantes, se não o mais importante, que é o agronegócio, que é a agricultura. Senhora presidente, na próxima quinta-feira, amanhã, senador Jaime, nós teremos uma audiência pública às 11 horas na Comissão de Agricultura do Senado Federal para debatermos os juros agrícolas. O governo brasileiro ele disponibiliza para os planos safras em torno de 100 bilhões de reais ao ano. Safra 2011-2012 foi um pouco mais que isso e deve ser um pouco mais do que isso também para a safra 2012-2013. Entretanto, nós estamos acompanhando uma atuação forte do governo no sentido da redução dos juros. Juros, por exemplo, da taxa Selic, que era, o ano passado, superior a 2 dígitos, chegou a este ano ao patamar de 8,5%, percentual inédito desde que se iniciou a medição desse índice, senhora presidente. Entendemos que o setor agrícola brasileiro vai bem, muito obrigado. Entretanto, não podemos descuidar. Nós sabemos disso, que é uma competição mundial, são as grandes commodities brasileiras, também inclui aí as commodities agrícolas, e que foi o maior responsável pela balança positiva no ano de 2011. Dados que já apresentei aqui dessa tribuna demonstram que, se não fosse o setor agrícola, agropecuário, da agroindústria brasileiro, o déficit na balança comercial chegaria em torno de 50 bilhões de dólares. Então, é sim este setor que é o grande responsável, não só pela balança comercial, mas também por termos tido um PIB positivo no ano de 2011. Enquanto que o agronegócio cresceu quase 6% no PIB nacional, o PIB como um todo cresceu 2,7%. Se nós tirarmos aí esses 6%, que representa mais de 20% de todo o PIB nacional, talvez nós teríamos quase zero, ou próximo disso, o crescimento brasileiro no que diz respeito à produção de todas as riquezas desse país. Então, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, eu convoco a todos aqueles que têm um interesse no sentido de que tenhamos um juros reduzido para a agricultura, para a audiência pública que ocorrerá na data de amanhã, às 11 horas, na Comissão de Agricultura do Senado. Foram convidados o ministro da Agricultura, o ministro Mendes Ribeiro, foi convidado o ministro Guido Mantega da Fazenda, entidades como a CNA, a OCB, a FETAG, são entidades que defendem este setor, para que juntos venhamos num debate à altura desta casa, colocar as posições do setor e também ouvirmos a posição do governo nesse sentido. A nossa meta é que os juros agrícolas caia de 6,75% ao ano a pelo menos 6%. O ideal seria 5,5%, imaginando que uma inflação projetada para esse ano pode chegar a 4,5%, como anunciado ontem aqui nesta casa pelo ministro Tombini, pelo presidente do Banco Central, Tombini. No entanto, entendemos que o governo tem as suas dificuldades, mas 6%, 5,75%, 1% a menos representaria
R$ 1 bilhão a mais que ficaria com o setor produtivo, ficaria aí com os produtores rurais do meu país, do Brasil por inteiro. E este R$ 1 bilhão seria também uma forma de indutor da economia, porque ele fica com o consumidor que vai gastar no momento de buscar uma melhora no solo, uma compra de máquinas, até mesmo uma melhoria da sua propriedade. E aí o setor comercial também será beneficiado. E dentro desta linha de sustentabilidade da agricultura e também da economia brasileira, eu gostaria de chamar a atenção de todos os brasileiros, em especial dos senadores dessa casa, para que nós venhamos a começar a tratar as questões climáticas com mais razão, com mais atenção. Eu sou o relator da Comissão Mista de Mudanças Climáticas, mas não tenho uma visão tão somente ambientalista. Eu tenho uma visão de sustentabilidade. E a irrigação agrícola no Brasil, ela é pouco difundida. O Brasil, que é o país que tem 12% de toda a água potável, água fluvial do planeta, aí desconsiderando a água ainda de subsolo e também desconsiderando águas congeladas, que não é o caso do Brasil, nós temos problemas de secas que assolaram principalmente os estados do Sul e também o Mato Grosso do Sul, gerando um prejuízo de 20 bilhões de dólares em apenas 2 anos. Na cadeia, o Brasil perdeu pelo menos 50 bilhões ao imaginarmos a logística desenvolvida para o transporte e para a transformação deste produto primário e produto acabado. Nós temos que buscar uma política agrícola de irrigação. Eu entendo que assiste razão o governo de ter a irrigação como uma questão de integração nacional. A transposição do São Francisco realmente é uma inclusão daqueles estados e daquela sociedade numa integração nacional. Mas nós não podemos descuidar das questões ligadas ao agronegócio e à agricultura. O meu estado, o estado do Paraná, que tem o maior lago artificial do mundo, o Lago do Itaipu. Há poucos meses nós assistimos a uma centena de metros, uma lavoura toda morrendo de sede. Então a irrigação tem que ser um plano de governo, tem que ser um projeto de Estado para que nós venhamos a garantir a renda ao produtor, a produtividade e também a segurança alimentar, não só do nosso querido Brasil, mas de todo o planeta. O Brasil é o grande responsável por alimentar a humanidade hoje. Nós que éramos até algumas décadas dependentes de alimentos, importávamos alimentos, hoje somos o segundo maior produtor mundial de alimentos. E não foi somente pela expansão das áreas agrícolas, mas também foi pelo aumento da produtividade. Disse recentemente na Comissão de Agricultura, o senador Blairo Maggi, lembrando que na década de 80, no Cerrado, se produzia 1.800 quilos de alimento por hectare, de grãos por hectare. Hoje, produz em torno de 10.600 quilos de grãos por hectare. Então, senhora presidente, eu faço um apelo ao governo brasileiro, faço um apelo à sociedade organizada para esta audiência pública que acontecerá amanhã às 11 horas na Comissão de Agricultura, para nós debatermos os juros agrícolas e também não deixarmos de solicitar ao governo a inclusão dentro dos recursos disponibilizados ao Plano Safra, para que esses recursos possam também ser disponibilizados para a compra de máquinas agrícolas e não somente o financiamento da produção agrícola. Senhora presidente, nesse sentido de que o Plano Safra 2012-2013 será o grande indutor do desenvolvimento da agricultura brasileira, nós poderemos deixar marcado uma redução de juros,
no momento em que todo o Brasil vê isso acontecendo em todos os setores, inclusive na poupança, nós acompanhamos isso recentemente, mas a agricultura há anos não tem uma redução de juros, mesmo vendo a taxa Selic cair a percentuais menores que 2 dígitos. Então, senhora presidente, na semana que se aproxima sobre sustentabilidade, a Rio+20, estaremos a semana toda no Rio de Janeiro representando essa casa, o Senado Federal, mas não podemos descuidar dos interesses do nosso Brasil, inclusive da agricultura brasileira. Era o que tinha, senhora presidente. Muito